Se a gente pega o gráfico de natalidade no Brasil, você percebe duas coisas. As pessoas têm filhos em dois momentos da vida. Lá para os 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aí começa a cair. E depois volta a subir lá para o 30, 31, 32, T3, T4, T5, T6, T7 e começa a cair de novo. Dois momentos da vida. Então, lá por volta dos 20 anos e por volta dos 32 anos. São os lugares onde as pessoas realmente têm filhos, né? Isso daí é o pico de natalidade que acontece no Brasil. O que isso quer dizer? Ou você tem filho lá no início da sua vida adulta, quando você não tem muito preparo, não tem muito entendimento do que está acontecendo, geralmente são filhos que não foram muito bem planejados ou não foram nada planejados, porque você tem por inconsequência ou por uma falta de visão do que está acontecendo, o que vai acontecer na sua vida, uma pressa de querer viver essa maternidade, a paternidade, querer logo construir a sua vida toda, ou acontece depois de que você já passou por muito planejamento da sua vida, você já passou pelos perrengues, você já teve seus altos e baixos da vida, você já está com a sua carreira, a sua história mais consolidada, e aí você tem um filho mais planejado, mais preparado para ter filhos. Então são esses dois momentos. Só que acontece um limbo entre os 20 e os 32. E aí a gente vai para minha teoria. 20 e 32 anos, a gente não está preparado para ter filho, né? Esse daqui é o que o gráfico mostra. Mas não só preparado, a gente não quer ter filho. A gente está vivendo outras coisas, a gente está lidando com a nossa própria carreira, a nossa vida, a nossa perspectiva de mundo, as nossas expectativas, e a gente está se frustrando, a gente está caindo, a gente está levantando, a gente está conhecendo pessoas. E muitas vezes a gente está entrando em relacionamento, mas a ideia de um relacionamento entre os 20 e 32 anos, ela é uma ideia um pouco turva, porque a gente ainda não está preparado. Esse gráfico ele mostra muito isso. Porque a gente só está preparado para construir essa família lá para os seus 30 e pouquinhos anos. Ali entre os 20 e 32, a gente está vivendo uma grande incerteza do que é a vida. E a gente não só não quer ter filhos nesse período, como a gente também não quer ter um relacionamento para sempre. Por mais que a gente acredite, não, Marcelo, eu quero ter um relacionamento para sempre, eu estou vivendo esse relacionamento para sempre. Mas a gente, no fundo, não está acreditando que esse para sempre pode acontecer. A gente está se preparando ainda para a vida. E esse para sempre na nossa cabeça fica um pouco difícil de entender que é para sempre. Então a gente não vive para sempre, a gente vive para sempre enquanto dure. Depois que a gente passa por essa fase, a gente volta a procurar um relacionamento que seja para sempre, não mais que seja para sempre enquanto dure, não só que seja aquele momento, mas que seja alguém para passar o resto da vida com a gente. A gente tem isso acontecendo também lá no começo, sim, lá nos nossos 20 anos, mas de novo, talvez por imaturidade, talvez por uma pressa de querer viver aquela vida que a gente planejou, que a gente projetou, né? Falta de perspectiva. E aí depois, lá para os 32, isso volta também, mas agora muito mais conciso. Agora a gente está pronto para viver a vida. A gente está pronto para conhecer uma pessoa e passar o resto da vida com ela. Porque entre esses 20 e 32 anos, a gente está vivendo um turbilhão de coisas que a gente não consegue focar em relacionamento, porque não dá. A gente está focando na nossa carreira, na nossa... Enfim, isso vai ficando para depois. Construir família, consolidar essa família, ela vai ficando para depois. Então, entre os 20 e 32, parece que é uma fase de experimentação, uma grande, grande fase de experimentação. Aliás, o Jung já falava isso. A fase de experimentação é essas primeiras décadas da nossa vida, não só ali adolescência, infância, não. A gente vive uma fase de experimentação ao longo desses mais ou menos quatro primeiras décadas aí de vida. Por quê? Porque a gente está entendendo o mundo, conhecendo esse mundo, sabe? Tentando, caindo, levantando. E aí, essa crise que a gente acaba passando ali dos 30, que muita gente fala que é crise, na verdade não é bem uma crise. Na verdade, é uma consolidação das experiências que você já viveu. Você agora tem muito mais base, muito mais conhecimento sobre tudo que você já viveu. E agora você está pronto para começar uma coisa sua, de verdade. Se entregar a algo que seja seu. Se entregar a algo que seja para você. E essa grande crise vem pra gente poder tirar aquilo que não serve mais e agora focar naquilo que a gente realmente gosta, naquilo que a gente realmente é, naquilo que a gente realmente acredita, construir talvez uma família. Nesse momento, buscar um relacionamento que seja para sempre. Porque antes a gente estava naquela fase de experimentação, agora a gente vem no para sempre. Agora a gente acredita que pode ser para sempre. É uma teoria. Misturei aqui
os gráficos de naturalidade, a teoria do Jung a respeito dessas fases de experimentação, né? Jung ele fala muito sobre a persona, a criação das personas e a consolidação do eu, que vai acontecer lá por volta da crise da meia-idade, né? Bem uma crise. Faz sentido para você? Para mim parece fazer sentido.